Pessoal, boa tarde a todas, a todos. Eu me chamo Andréia Estevam. Estou fazendo mestrado pelo PPG-SOF, Programa de Pós-Graduação em Sociedade e Fronteiras, aqui da Universidade Federal de Roraima. E hoje tenho essa função, né, de ser mediadora desse segundo dia de curso que nós estamos fazendo aqui. E já são 15 horas e 10 minutos, essa foi a tolerância que nós demos, então a gente vai iniciar com as boas-vindas a cada um e cada uma de vocês a esse curso, né, que é o curso de extensão Normas Técnicas de Apresentação de Trabalhos Acadêmicos para Professores Indígenas da Educação Básica. O curso iniciou ontem, dia 22, vai até dia 26 de março de 2021. Ontem, no primeiro dia, o professor Maxim, juntamente com a nossa colega Marieles, falaram com vocês, porque o que a gente está estudando é o documento de normas técnicas da Universidade Federal de Roraima, né? Quais são as normas que a gente tem para elaborar um artigo, um projeto, né? Qualquer tipo de documento acadêmico. E aí esse documento, essa norma, ela vai dizer como que deve ser, né? Quais são as regrinhas, as normas, para a gente poder elaborar essas documentações. E ontem foi apresentado para a gente a estrutura, a formatação dos trabalhos, aquela questão dos espaçamentos, né? Fazendo um pouco de memória desse dia de ontem. Né, o professor ensinou no final como que a gente elabora o sumário, que é chato, né, uma coisinha chatinha de fazer, mas ele mostrou passo a passo. Então, ontem foi um dia da gente ver esses detalhes. Hoje a gente vai avançar aí com as meninas para o ponto 5, né, desse livro de normas, né, das normas da UFRR, que são os elementos textuais. Vai ser apresentado pela Josiane, pela Marineide, já elas vão se apresentar aqui para vocês. E aí, pessoal, assim como uma orientação, a gente fala aquilo que o professor Maxim falou ontem, né? Vocês têm aqui no cantinho direito da tela, tem 2 quadradinhos ao lado dessa imagem que a Josiane já deixou aberta para vocês. Nesses quadradinhos, vocês podem ampliar a tela ou reduzi-la, né? Então, vocês podem ampliar a tela para poder enxergar melhor a letra, para ela ficar maior para vocês, principalmente quem está olhando pelo celular, viu? No cantinho, deem uma olhadinha que tem aí 2 caixinhas. Uma parece um X e a outra é uma caixinha com uma setinha na ponta. Aí você clica nelas, que aí você amplia ou reduz o tamanho da imagem, para você enxergar melhor, para você conseguir acompanhar o curso com mais conforto, né? Para ler com mais comodidade. E lembrando que a nossa frequência, a gente confere aqui no chat. Tá? Aqui no chat, do ladinho, por favor, coloquem o nome completo, a sua comunidade, o seu e-mail e o seu celular, que essa frequência também vale como sua inscrição. E quem não conseguiu escrever ontem, se inscrever hoje, tá tudo bem, né? A gente sabe que você veio ontem, tá? Só, se quiser, coloque entre parênteses, né? Que também veio ontem, que aí a gente vai saber que você veio ontem e hoje também, tá bom? Aí, qualquer dúvida, abram seus microfones, que a gente vai tentando juntos aqui, né, e respondendo essas dúvidas, tá? Então, essas são as orientações para a gente iniciar essa tarde de hoje, que vai ser uma tarde muito boa, de muito aprendizado para todos nós, tá? Alguém quer fazer algum comentário, fazer alguma pergunta, antes de eu passar a palavra para a professora Josiane? Vocês podem abrir o microfone, tá, pessoal? Ao momento que vocês quiserem. Inclusive, enquanto as meninas falam, né, pede licença, abre o microfone, tira sua dúvida. Então, tudo bem. Então, eu acredito que... Tudo bem, Damares, eu estou lendo aqui, né, que você colocou os dados, mas que você veio ontem e colocou aqui novamente, né? Tudo bem, tá? Tá aqui anotado. Tudo que vocês estão escrevendo no chat, depois a gente baixa, a gente fica com todas as informações. Então, tá tudo, vai ficar tudo certinho para todo mundo. Tá, pessoal? Então, a gente convida a professora Josiane a abrir a sua câmera para vocês verem o rosto dela, verem que ela tá muito bonita, tá de batom, tá toda linda, e vai iniciar o curso aí conversando com vocês. Josi, você tá por aí?
Oi, Ana, eu estou aqui. Oi. E aí, qualquer coisa, podem perguntar também aqui no chat, que eu vou estar de olho no chat e dialogando, respondendo o que for possível aqui do ladinho com vocês também. E quem não conseguir falar pelo chat, tem o nosso e-mail também. O nosso e-mail deixa eu falar para vocês aqui, laboratórios, no plural, não, é laboratórios socionaturais, @gmail.com, tá? Quem quiser também enviar a sua frequência por lá, se achar difícil aqui pelo chat, também pode enviar, laboratório socionaturais, @gmail.com. Tá? Então, vou passar a palavra para a professora Josiane. Bom curso, pessoal. Então, boa tarde a todos os colegas, participantes do curso de normas técnicas, né? Então, meu nome é Josiane Pereira Lima, sou da comunidade Malacacheta, sou apixana, né? Também atuo como professora, cursando mestrado, né, em Sociedade e Fronteira. E viemos aqui, né, compartilhar e enriquecer os nossos conhecimentos através das normas técnicas, né? Então, na apresentação hoje está eu e a professora Marineide. Convido a professora Marineide também a abrir sua câmera para se apresentar. E então, quem possa estar com a norma, ou no computador, ou em mão mesmo, a gente vai utilizar da página 46 à página 54, tá? É o que a gente vai apresentar hoje. Então, nesse momento, a gente passa aqui a professora Marineide fazer as apresentações. Boa tarde a todos. Meu nome é Marineide, eu sou acadêmica do Isquirã e nós viemos aqui, eu e a professora Josiane, fazer a apresentação desse trabalho, né? E esperamos atender, né, a expectativa aí dos colegas. Como a professora estava brincando, né, no início, nós chegamos cedo para a gente conversar e assim para que a gente possamos apresentar algo que possa atender, né, possa ajudar os colegas nesse trabalho. Acho que isso no decorrer da apresentação a gente vai conversando e tirando as nossas dúvidas. Obrigada. Então, que nós tenhamos um bom curso, né? Apesar dos momentos difíceis que nós estamos passando na pandemia, né? E mesmo assim a gente levanta a bandeira ainda, né? A gente continua aqui firme, independente dessa situação que nós estamos passando no mundo. Então, a gente vai fechar nossa câmera agora e vai iniciar a apresentação. E no final a gente vai abrir para tirar dúvida, tanto vocês com a gente e nós com vocês, né? Dar uma boa tarde à professora Edith, que está aqui também no curso. E assim, nós vamos aprender juntos, né? Então é isso. Vamos lá. Fechar a câmera. Então, hoje nós vamos falar sobre elementos textuais, né? Os elementos textuais, né, fazem parte dos TCC, né? Como ontem tiveram início sobre os elementos pré-textuais. Então, hoje a gente vem com os elementos textuais, vamos dizer que é o miolo desse trabalho, né? Então, são as partes mais importantes que tem que ser. Então, iniciamos assim.
a compreensão de um texto depende de vários aspectos e o modo como ele é iniciado é um desses fatores. Ao começar a ler um trabalho, o leitor tem que se familiarizar com vários fatores. E a introdução é a parte de entrada para o seu trabalho acadêmico. É preciso saber até onde se estender sobre o assunto. É ruim ter pouco conteúdo, mas também é complicado uma introdução com muita informação. Tomar cuidado para não adiantar o desenvolvimento e a conclusão é essencial. Então, como ele diz aqui, quando a gente vai observar, começar a ler um trabalho, o que é que ele tem que se fazer, familiarizar, o que quer dizer? Eu tenho que estar de acordo com o tema que eu estou procurando para mim pesquisar, né? Então, a porta de entrada que ele diz é a introdução, é lá que eu vou chamar a atenção do meu leitor para a pesquisa que eu estou desenvolvendo, né? Para ser o quê? Mais uma pesquisa a ser somada com o meu trabalho, ou com o nosso trabalho, né? Então, a introdução, ela vem definir uma síntese, né? Um resumo do que eu fiz, né, na minha pesquisa. Então, aqui nós temos definição de introdução. A introdução é a primeira parte dos elementos textuais. É a partir dela que o conteúdo do trabalho realmente começa. A introdução é o primeiro capítulo do texto. E é preciso fazer um apanhado geral sobre os vários aspectos do trabalho. Objetivos do trabalho, justificativas, visões gerais da pesquisa e hipóteses, assim como o assunto que será tratado, devem ser apresentados nessa etapa. O texto tem o objetivo de introduzir o leitor ao trabalho, apresentar as informações importantes que ele precisará saber a respeito. Apesar de já poder ter uma ideia sobre o assunto do trabalho acadêmico, devido às informações encontradas nos elementos pré-textuais, é nessa parte que ele terá certeza do que se trata. Ou seja, como iremos fazer uma introdução? Na introdução, como eu disse, é uma síntese, nós temos que ser breve, né? Onde eu vou apresentar o meu trabalho, qual foi a metodologia que eu utilizei, onde foi que eu pesquisei, né? Quais foram as hipóteses que eu levantei para me pesquisar esse tema, né? E também um pouquinho do nosso referencial, né? Onde é que nós estamos nos embasando? Quais são as literaturas que nós revisamos? Então, vem tudo na introdução, né? Alguém pode estar pensando aí, assim, poxa, vem muita coisa, né? Quantas páginas deve ter um objetivo? Não, ela não passa de 500 palavras, né, na introdução, ou seja, meia página. Devemos ser bem objetivo, bem coerente, né, na questão da introdução. E o que ele diz aqui também, né, sobre a introdução, que ela deve ser feita de acordo com a nomenclatura oficial, né? Ou seja, se eu vou usar as palavras científicas, tenho que observar bem, né, para a gente colocar os nomes específicos, né, e os nomes populares, né, os nomes que a gente tem, por exemplo, concha,
Como é o nome específico dela? É Stichoreus spectrums rev, né? E eu também tenho que me observar aonde foi, né? Quem foi qual foi o livro que eu pesquisei para colocar a referência dele, o nome desse autor. É preciso eu colocar vários, somente aquele que eu vou usar na minha síntese da introdução, né? É obrigado? Nem todos vão ser usados, mas quem for usar, né, tem que observar bem essa questão. Então, após introduzir o seu trabalho, está na hora de descrever os seus passos para justificar suas hipóteses, explicar os processos de pesquisa e mostrar que você tem domínio do que está falando. O desenvolvimento é importantíssimo para todo o trabalho. É a maior parte dele e é a que traz mais informações. Tudo o que foi estudado, pesquisado, coletado, deverá ser apresentado de forma clara para que todos, inclusive os avaliadores, leiam e entendam da forma mais plena possível. Então, a partir daí, eu já começo a fazer o quê? É o meu desenvolvimento, né? Se eu já fiz a minha introdução, agora eu vou desenvolver na escrita o meu trabalho que pesquisei, né, que descrevi. Essa parte onde a gente encontra dificuldade, porém, com as nossas leituras, com o nosso trabalho pesquisado, a gente já começa a não achar que é difícil, né? Então, definição de desenvolvimento. O desenvolvimento é a parte dos elementos textuais na qual se concentram a fundamentação teórica, a apresentação dos dados coletados pelo autor e o desenvolvimento das ideias. Nessa parte, o autor precisa ser o mais claro possível. Não é necessário ser breve. As ideias podem ser explicadas com calma e em detalhes para que o entendimento dos leitores seja o máximo possível. Então, como já foi citado, né? Ele é composto de várias partes, né? Como ele disse aqui, eu tenho que ter a minha fundamentação teórica. Então, quais foram as pesquisas que eu fiz, né? Quais foram os autores que eu consultei? A apresentação de dados, né? Como foi a minha pesquisa? Ela foi bibliográfica? Ela foi experimental? Ou ela foi uma pesquisa de campo? Então, isso a gente vai ter que colocar, né, no desenvolvimento. Então, eu preciso detalhar da melhor forma possível, né, da melhor forma sucinta. Como ele disse aqui, não é necessário ser breve. Então, eu tenho que explanar bem as minhas ideias que pesquisei do meu trabalho, né, detalhar minuciosamente, porque o autor, ele, além de ele tentar fazer dessa forma, ele também é um leitor, né? E quando os leitores pegarem o trabalho, né, a pesquisa já pronta, aquilo vai atrelar a ele aquele trabalho, e não ser um trabalho breve, onde o leitor não encontra muito assunto, né? Então, a partir do momento que a gente começa a descrever, reler, escreve de novo, reler, então isso é uma atividade onde faz a gente transformar essa pesquisa o mais detalhada possível, né?
E aí nós temos aqui o que cabe aqui no desenvolvimento, né? Para quem está com a BNT em mãos ou aí no computador, ela está na página 47, onde vem essa questão da letra A, onde está os objetivos, né? Objetivos que se caracterizam como a ampliação dos objetivos mencionados na parte introdutória do trabalho, sendo direcionados para a conclusão final da pesquisa. Então, qual é o objetivo que eu propus quando descrevi a minha proposta? Então, eu tenho que estar bem atento, né? Porque a partir daí, o que eu desenvolver, ele vai ter que aparecer um resultado, né? Uma conclusão. Então, deve ser apresentado com verbos no modo infinitivo e, se necessário, deve-se colocar também objetivos específicos. Então, na minha proposta, são os objetivos geral e objetivo específico que devem corresponder no desenvolvimento, né? Então, na letra B, nós temos aí materiais e métodos, né? O que que eu utilizei? Qual foi o método que eu utilizei? Então, esse método ou material que compreende a descrição concisa e completa da metodologia utilizada, permitindo ao leitor compreender e interpretar os resultados, assim como a reprodução do estudo ou a utilização de método. Devem ser incluídas, quando cabíveis, informações sobre o local da pesquisa, população estudada, amostragem, técnicas e equipamentos utilizados, além da descrição do procedimento analítico empregado. Né? Então, o que eu utilizei mesmo, né, para mim fazer essa pesquisa? Qual foi a metodologia que eu descrevi e que eu utilizei? Então, ele está dizendo aí, né, o quê? Que nós devemos colocar. Se eu fui pesquisar, como é que é? Qual foi o espaço que eu utilizei? Foi a mata? Como é que eu fiz para me pesquisar essa mata? Como é que eu fiz para me pesquisar essa roça? Como foi que eu fiz para me pesquisar o conhecimento dos jovens, a formação social dos jovens? Né? Então, tem que ter, como que diz assim, o passo a passo. Porém, você, quando estiver desenvolvendo, você não vai definir passo a passo, né? Você vai mostrar através do que você pesquisou. Como, né, pesquisou. Então, nós temos aí a questão também dos resultados e a discussão, né? Que deve ser apresentado de forma objetiva, lógica e de acordo com o referencial teórico. Então, ele está dizendo, se eu pesquisei, onde foi que eu encontrei bases, quais foram os autores que eu me apoiei. Né? Eles também devem aparecer de forma objetiva, como ele disse. Muitas das vezes a gente faz, e é o correto, né, as citações, seja dos livros, seja de uma entrevista que foi feita, seja de uma fala que nós utilizamos, né? Então, ele vem aparecer. É uma base, é um livro físico, é um livro em que eu posso colocar esse referencial, né? São a questão do científico, né? Não só escrever sem ter uma base, né? Então, temos que colocar essa base, porque ela é que vai dizer quais foram os nossos autores, onde a gente passou noites acordada lendo, né? Para poder adequar
o nosso trabalho. Eu vou pegar qualquer referencial? Não, eu vou pesquisar o referencial que está de acordo com o meu tema, né, com o meu trabalho. Eu posso encontrar vários, mas vai ter referencial que ele não vai estar de acordo com o seu tema. Então, o que eu faço? Eu tiro, né? Eu vou deixar apenas os referenciais que vai estar de acordo com o meu trabalho. Devem-se utilizar as tabelas, quadros, figuras e fotografias quando necessário para complementar o texto. Se é necessário eu colocar a tabela, coloco. Se é necessário eu colocar quadros de comparações, figuras, fotografias, coloque, né? Agora, será no meio do desenvolvimento? Algumas sim, né? Outras podem ir aonde? No anexo. Então, isso vai servir de complemento e, falando português, claro, prova, né, de que você fez essa pesquisa, de que nós fizemos, né, onde que nós fizemos, quem foi os nossos sujeitos da nossa pesquisa. Devem ser incluídos os resultados esperados e os não esperados, os positivos e os negativos, que tenham algum significado. Ou seja, eu tenho que ter um resultado dessa pesquisa, não simplesmente eu escrever, mas o que eu esperava e qual foi o rendimento desse trabalho, né? Quais foram as dificuldades que eu encontrei, que foram encontradas, né? Então, isso é o resultado do meu trabalho, que eu tenho que explanar, né? Os valores obtidos serão comparados com os de outros autores, dando subsídios para conclusões e resumos. O resultado que não corroborarem com fatos ocorridos em experimentos similares de outros autores devem ser ressaltados, apresentando novas perspectivas para a continuidade da pesquisa. Então, se eu estou terminando, colocando aí a questão dos resultados, né? Como ele disse assim, isso aí vai dar subsídio para me observar, para me colocar uma proposta, né? Lá para frente, pois eu posso ter uma pesquisa que foi finalizada e eu posso ter uma pesquisa que eu não finalizei, apenas comecei, né? Mas aqui já tem um trabalho. Então, essa é a perspectiva de alguns trabalhos que nós temos aí. Muitas vezes, o final pode tanto salvar quanto destruir um trabalho acadêmico. Um texto com bom desenvolvimento, mas com um final mal elaborado, vai sempre ser lembrado por seu final. Por outro lado, um texto com um desenvolvimento não tão bom, mas uma conclusão bem escrita e construída pode fazer o avaliador terminar com uma boa impressão do trabalho, né? A conclusão é um ponto importante, muito importante, pois trata-se de um único capítulo em que o autor precisará sintetizar as ideias desenvolvidas e as contestações a que ele chegou. É também o espaço onde é permitido expressar claramente sua opinião sobre o assunto, abordando ao longo de todo o trabalho. Né? Aqui a gente já chegou na conclusão, mas no desenvolvimento, né, parece ser pequeno, mas trazendo para a nossa realidade, na hora de a gente descrever a nossa pesquisa que fizemos, ele vem se detalhar e ao longo do tempo ele vai criando várias laudas, né? Você não precisa se preocupar, vou escrever, não sei, tenho que escrever 60 laudas. Não, você vai se preocupar em desenvolver a sua pesquisa que foi feita, em colocar suas ideias, em detalhar
as partes importantes, né, dentro desse trabalho, porque onde você vai desenvolvendo, vai formando capítulos, né? Então, a partir daí, porque a gente começa a desenvolver as várias laudas, mas de primeiro momento mesmo, a gente acha muito difícil, né? Uma das dificuldades que nós começamos é a leitura, né? Mas com a vida diária, de fazer essa leitura, manter uma rotina de pegar 1 hora, 2 horas, 3 horas de leitura, ou uma manhã, uma tarde, uma noite, isso vai fazer com que a gente se habitue, né? E possa desenvolver cada vez mais. Quando a gente vai lendo, a gente toma gosto, e a partir daí você nem percebe o quanto era difícil para a gente se adaptar, né? Então, eu vou parar por aqui, e a professora Marineide, ela vai dar continuidade da apresentação. E aí, as perguntas, vocês podem já estar elaborando aí algum ponto que eu esqueci, que não falei, mas que os colegas podem complementar, podem anotar, tá? André? Ok, Josi. Você acha, eu já posso passar então para Mari, né? Para Pode. Marineide. Sim, pode. Tá. Então, pessoal, o que vocês estão achando? Enquanto a professora Marineide vai colocando o material dela, né? Que demora um pouquinho. Ah, já está colocando. E aí, o que vocês acharam? Ficou com alguma dúvida? A Josi está aí. Podem perguntar agora ou ao final, né? De tudo, ao final da apresentação das duas. Professora Marineide, está tudo ok, viu? Aqui para mim eu já consigo ler, está em tabelas. Isso. Volta mais, Marineide. Antes. Antes da tabela. Vai falar sobre a conclusão. Vai, mais para cima. Ok. Mais para cima. Mais abaixo. No último parágrafo daí. Aí mesmo, bem aí, ó. Eu parei bem aí embaixo. No outro parágrafo é o seu. Isso. Então, vamos dar continuidade, né, na apresentação. Vou deixar assim mesmo sem a câmera, até para me sentir melhor, né? Mas vamos lá. Observamos desde ontem do curso, no decorrer do curso, que é todo um processo, né? Vem acontecendo todo um processo desde o início, né? Vem os elementos pré-textuais, né? Os elementos textuais e os elementos pós-textuais. É um processo todo. E aí a gente
a gente segue, né, essas normas, que é a BNT, para desenvolver os nossos TCCs. E aí nós ficamos com essa parte, que é bem interessante, e eu gostei de rever cada ponto. E essa parte de conclusão, como vocês já observaram aí na leitura, ela destaca um ponto muito interessante que a professora Josiane falou lá em cima, do fazer, né? Aqui. Bem, essa parte aqui. Nessa parte, o autor precisa ser ser o mais claro possível. Não é necessário ser breve. As ideias podem ser explícitas com calma e em detalhes, para que o entendimento dos leitores seja o máximo possível, né? Essa parte é muito interessante, porque muitas das vezes essa parte, as escritas, elas são realizadas muito superficial, né? E nessa parte aí, o acadêmico ele tem que ter um pouco de cautela com relação a esse desenvolvimento, nessa conclusão, ele tem que ter uma cautelazinha de ter um cuidado para que esse texto ele venha a ficar bem explícito. E ele fala que muitas das vezes no final pode tanto salvar quanto destruir um trabalho acadêmico. Um texto com um bom desenvolvimento, mas com um final mal elaborado, vai sempre ser lembrado por seu final. Por outro lado, um texto com um desenvolvimento não tão bom, mas uma conclusão bem escrita é construída por fazer o avaliador terminar com uma boa impressão do trabalho. A conclusão é um ponto importante, muito importante, pois trata-se de um único capítulo em que o autor precisará sintetizar as principais ideias desenvolvidas, as constatações a que ele chegou, e também o espaço onde é permitido ingressar claramente sua opinião sobre o assunto abordado ao longo de todo o trabalho. É nessa parte que o autor, ele precisa Marineide, você está com problema no áudio? Oi, estão ouvindo? Caiu. Agora sim. Sim? Acho que deu o áudio acho que está... Então, vamos recapitular. É na conclusão que o acadêmico tem que expressar, né, claramente essas opiniões sobre os assuntos que foram abordados, né, ao longo do trabalho. Ele vai destacar como foi feito, né, o que ele conseguiu na pesquisa, e ele vai destacar pontos, né, que fique claro na conclusão, né, do trabalho. E, em sequência, a conclusão, ela é um capítulo onde o autor encerra o seu trabalho. Nessa parte,
ele precisa retornar às hipóteses levantadas na introdução, e é fundamentada nas análises feitas no desenvolvimento. Precisa dizer se tais hipóteses se confirmam ou não. Este também é o momento para o autor dar suas considerações sobre o tema abordado e os estudos feitos. Então, na conclusão, como no anterior já comentei, a conclusão é um capítulo do TCC, onde o autor ele encerra o seu trabalho, mas como a professora Josiane destacou lá em cima, também quero ressaltar sobre isso, a conclusão do trabalho, geralmente pode ser conclusão, geralmente pode ser uma conclusão da sua pesquisa, mas não concluída, né? Tem uma sequência, dá uma sequência nessa pesquisa. Mas ali encerra aquele ponto, né, daquela pesquisa que ele fez. Ele fala que é nessa parte que precisa que ele precisa retomar as hipóteses levantadas na introdução. Precisa dizer as tais hipóteses se confirmaram ou não, né, se foram confirmadas. Este também é o momento para o autor dar suas considerações sobre o tema elaborado ou estudado. Nenhum novo dado pode ser adicionado nessa parte do texto. Muitas vezes, este capítulo pode levantar o nome de considerações finais, caso o texto não tenha profundidade suficiente para ser chamado de conclusão. É praticamente impossível fazer um trabalho acadêmico a partir do nada. Na construção do conhecimento, o autor sempre necessita consultar fontes para adquirir domínio dos fundamentos e principais ideias relacionadas à área de estudo. Então, Marinês, eu acho que às vezes está ficando mudo, né? Oi. Estão ouvindo? Sim, Oi? às vezes está cortando a tua fala. Às vezes dá assim um parênteses, assim, uns segundinhos de silêncio. Então, dando sequência, essas referências, elas são utilizadas pelo autor, não podem nem devem ser omitidas. E até mesmo as que foram lidas, mas não tiveram textos citados no trabalho. Precisa estar registrada, pois influenciaram de uma forma o desenvolvimento do trabalho. É de extrema importância, tanto para o leitor quanto para o avaliador, saber quais os autores e as fontes utilizadas e dar o devido crédito a todas elas, demonstrar seriedade na condução do trabalho. Então, no desenvolvimento do trabalho acadêmico, a partir daí, né, a parte do nada, né, o acadêmico, a partir do nada, ele começa uma construção desse conhecimento que esse autor, ele sempre vai necessitar, né, de consultar fontes para adquirir fundamentos e principalmente as ideias relacionadas à área da pesquisa, à área do trabalho, da pesquisa, né. E aí vem todas essas referências utilizadas, todas as pesquisas que foram feitas e as referências coletadas, todas essas referências utilizadas pelo autor, elas não podem
ela não pode ser omitida, ela não pode ficar fora. O acadêmico, ele vai estar colocando todas essas referências no trabalho acadêmico. Senti uma dificuldade quando desenvolvi o meu, porque eu não sabia como colocava as pessoas, né? Só pegava as referências de internet, referências de livros, referências de outras citações, algumas coisas assim. Mas aí, quando se trata de pessoas, e eu senti uma dificuldade. Mas isso é bem interessante também, que são, dentro da referência, tem uma, vamos dizer, uma classificação, né? Umas referências que a gente vem colocando de livros, de internet, de dados, de pessoas, né? Então, eu acho muito válida, né, esses pontos. E aí, até mesmo as que foram lidas, mas não tiveram texto citado no trabalho, precisa ser registrado. Muito importante, né? Às vezes nós pegamos alguns livros, nós lemos e achamos interessante algumas citações, algumas referências, alguns pontos que o pensamento do autor combina, ou então da pessoa, da citação da pessoa, combina com a nossa ideia, com o que a gente vem projetando no nosso projeto. E aí, e essas pesquisas, elas influenciam, né, de alguma forma, no desenvolvimento do trabalho acadêmico. E tem uma importância tem uma importância no desenvolvimento, porque nesse desenvolvimento, o autor, né, o leitor, na verdade, o leitor e o avaliador, né, que vai fazer a leitura, tanto para o leitor quanto para o avaliador, sabe, Eu acho que agora sim caiu, né? Eu acho que a Marilei caiu. Acho que sim. Tu consegue assumir, Josi, de onde ela está? Sim, dá sim. Volta lá. O status. Só um minuto, tá? Tá. Então, enquanto a colega abre aí, né, a gente vê que na questão que nós trazemos sobre as referências, né, como eu disse, a gente vai encontrar várias referências, porém, nem todas vão servir para o nosso trabalho, mas o que eu ler e eu não fizer a citação no texto, mesmo ainda eu tenho que colocar na referência, porque ele me embasou, né? Me deu ideias para enriquecer o meu trabalho, né? Para que ele se torne, tenha uma conclusão bem feita, né? Para mim, não passar por uma decepção de ter feito um trabalho e pela parte da conclusão ou das considerações, não dar créditos, né, aos autores e nem a mim mesmo, né? Então, são questões que a gente deve bem mesmo ler, devemos dar bastante atenção, né, trabalhar bem a coerência, né, não inventar palavras, mas sim colocar o que a gente fez, né? E qual é a minha proposta para isso, né? O que eu acho desse trabalho? O que foi que eu consegui encontrar? Então, é isso, né? E aí, dentro disso aí, nós temos o quê?
a parte de pós-textuais, que vem as tabelas, né? Como é que eu vou colocar, inserir tabela? Para que é usado, né? Então, ele diz aí, as tabelas são um instrumento muito usado para fazer o trabalho acadêmico, estatístico, resultado de pesquisa, né? Esse elemento pode ser usado no corpo do texto para fazer com que o leitor entenda um dado de forma mais fácil. As tabelas precisam seguir normas, né, do IBGE, ou seja, mais um embasamento aí, que podem ser vistas no documento PDF, disponível no link a seguir, norma de apresentação tubular do IBGE. Também devem seguir as normas ABNT para a sua inserção no texto, né? Então, tudo tem que ser nos seus conformes, né? Então, para quem ainda não tem a ABNT, né? Como é que eu vou conseguir? Tem no site da Universidade Federal, né? Onde ele vai sempre estar nos embasando, né? Fazer como o nosso professor do Insiquirã, o livro de normas, ele vai ser a nossa Bíblia nesse momento. Nós temos que andar com elas a todo momento, e qualquer dúvida, só vou lá, folio, leio, né? Se não consigo tirar minhas dúvidas sozinho, peço ajuda aos nossos colegas, né? Nós somos professores, temos que nos ajudar. Tem a questão da formatação, né, que eu deixei aí, que é para a gente observar um pouco. Para serem adicionadas ao corpo do texto, as tabelas precisam seguir a seguinte forma. O que deve ter? Título da tabela numerado conforme a ordem que ela aparece no texto, por exemplo, em relação a outras tabelas. Vamos ter uma comparação, né? Aí tem que especificar bem. Legenda acompanhando o título e o número da figura. Tamanho da fonte, 2 números menor que a fonte do texto, né? Ou seja, aquelas letrinhas que vêm abaixo das tabelas, abaixo das fotos, né? Então, ela tem que ser bem menor. A fonte da tabela precisa ser indicada logo abaixo dela, mesmo que ela seja de autoria do próprio autor do trabalho, ou seja, as fotos, elas têm que ter o nome da pessoa que registrou aquele momento, ou seja, dar o crédito àquela pessoa que fez esse registro, né? A tabela, a fonte e o título precisam ser centralizados e estar perto do texto onde ela foi mencionada. Ou seja, eu estou escrevendo o texto, eu vou inserir, né? Então, tem que estar com o texto explicando, logo em seguida vem a tabela, né? A fonte e o título dessa tabela. O que ela se refere? Então, é permitido e até aconselhável incluir no corpo do texto fotos, gráficos, imagens ou ilustrações importantes que sejam citadas nele ou que facilitem a compreensão do texto. Para fins de padronização em trabalhos acadêmicos, todos esses elementos ilustrativos são chamados de figuras. E assim como qualquer outro elemento a ser inserido no texto, também precisa seguir normas técnicas, né? Se já estamos dizendo, né, trabalho acadêmico, né? Então, temos que sempre estar seguindo essas normas. E aí, como ele disse, né, as fotos, gráfico e ilustração, elas vêm para provar o nosso trabalho, para facilitar a compreensão do nosso leitor. Tem também a formatação de figura, né? As figuras seguem uma formatação semelhante da tabela. As figuras precisam ser numeradas no seu título. Legenda acompanha o título e o número da figura acima. Tamanho da tipografia é de 2 números menor que a fonte do texto. A fonte, lugar onde é obtida, da figura precisa ser indicada abaixo dela, mesmo que ela seja de autoria do próprio autor do trabalho. A figura, a fonte e o título precisam ser centralizados e estar perto do texto onde ela foi mencionada. Aqui ainda vem aqui a questão da referência, né? A parte das referências vem logo após a conclusão. É o primeiro elemento pós-textual, né? O autor deve listar, os autores lidam suas
respectivas obras de trabalhos, endereço de website, revistas, coletâneas que foram usadas para fundamentar o trabalho ou acrescentar o conteúdo ao mesmo. É uma parte importantíssima, por isso deve-se redobrar a atenção para evitar erros de nomes de autores, obras, ano de publicação ou qualquer elemento nas referências. Não fazer esta parte é praticamente garantir uma nota 0. Anotar todas as referências usadas para o trabalho, assim que consultadas, é a melhor forma de garantir que nenhuma delas será esquecida ou perdida, né? Por exemplo, estou lendo um livro, né? Um livro de Gachet, um livro do Vygotsky. Vou ler. Ele vai, na minha percepção, eu acho que ele vai enriquecer o meu trabalho. Vou ler. Vai ter parte que eu vou achar mais interessante, que ele conversa com o meu trabalho. Vou fazer minha citação, vou anotar num caderno, né, onde eu possa guardar essas citações. Cito a parte que me refere, né, que conversa com o meu trabalho, e logo depois o que eu vou fazer? Eu vou colocar o nome do autor, né, o livro, né, qual foi o ano, então, referir aquele livro. Então, isso é o que ele diz para que ela não seja esquecida ou perdida, porque muitas das vezes eu vou ler um texto, eu acho uma parte interessante, eu apenas sublinho, fecho o livro e pronto, e na hora que eu precisar, vai ser outra dificuldade, ler tudo novamente. Então, para que isso não aconteça, né, a gente vai escrevendo, vai guardando ele num lugarzinho, num caderno específico, né, só para aquela citação. Então, tem a formatação das referências, né? A formatação geral da página é bem simples. Para o corpo do texto, deve ser empregada a mesma fonte usada nas demais seções do trabalho, que são fonte do tamanho 10 para Arial ou 12 para Timer News, né? O título, referências, precisa estar todo em caixa alta e em negrito. O que se refere caixa alta? Caixa alta são as letras maiúsculas, né? Em negrito, bem pretinho mesmo, né? Aí quem já se familiarizou com o computador, nessa hora tem que se familiarizar, nem que não queira, né? O espaçamento entre uma referência e outra é de 1,5 centímetro, ou seja, de uma linha para outra. Porém, entre as linhas da mesma referência, deve-se usar espaçamentos simples, né? Então, tomadas individualmente, as referências precisam de uma formatação especial. Veja abaixo. Agora, vamos ver aqui, vamos tirar aqui a referência do livro, né? Como eu disse lá, eu tiro a referência e eu logo tenho que citar de quem é o livro, né? Então, a partir daí vem o sobrenome do autor em caixa alta, nome do autor, indicar o nome dos autores de forma explicada anteriormente, se a obra tiver até 3 autores. Mais do que isso, citar apenas o nome do primeiro e substituir os demais pela expressão et al. Originária do latim significa e outros, né? Então, todos esses pontinhos pretos aí, que é da referência do livro, onde é que a gente vai colocar? Dentro dos parênteses, né? Como a gente tem visto aí, a gente pega outras pesquisas para ler, a gente sempre encontra uma citação e lá entre parênteses o nome do autor, né? Aí, continuando, título do livro em negrito. Se houver subtítulo, ele deve ser separado por título, por 2 pontos, e ser grafado em fonte normal, sem negrito. Número da edição e volume, se houver. Nome da cidade de publicação, seguido de 2 pontos. Nome da editora, seguido de vírgula, e ano de publicação, né? Então, aí nós temos o exemplo, o modelo de referência do livro. Sobrenome, nome, sobrenome, nome, título, subtítulo, se houver, número da edição, se houver, cidade, editora e ano.
Isso é a referência do livro. Referência de trabalhos acadêmicos. Sobrenome do autor em caixa alta, nome do autor, título em negrito, subtítulo, se houver em referência em fonte normal. Número de folha, tipo de trabalho, curso, instituição, ano. O exemplo, né? Sobrenome, nome, título, subtítulo, se houver, número de folha, tipo de cabeçalho, curso, instituição, ano. Referência de entidades, né? Nome da entidade, empresa, organização, etc. Título em negrito. Cidade, editora, ano. Aí abaixo, né? Nome da instituição, título, cidade, editora, ano. Referência de coletânea. Sobrenome em caixa alta do autor responsável ser explícito na obra. Nome do autor responsável seguido de abreviatura do seu tipo de participação, entre parênteses, editor, organizador, etc. Título em negrito, cidade, editora, ano. Nome o exemplo aí, sobrenome, nome, organização, edição, etc. Título, cidade, editora, ano. Como vamos citar referência online? Sobrenome do autor em caixa alta, seguido do nome, se houver indicação do autor. Se não houver autor, nome do site em caixa alta, título do material em negrito, endereço da página da web, data de acesso, dia, mês e ano. Como está aí, né? Nome do site, título, disponível em, endereço completo do site, acesso em, dia, mês, abreviado, né, em ano. Referência de revista, sobrenome do autor em caixa alta e nome, título do artigo, título da revista em negrito, cidade, editora, volume, número, mês, ano. Sobrenome, nome, título, artigo, título, revista, cidade, editora, volume, número, mês, abreviado, ano. Referência de leis e decretos. País, estado ou município da lei ou decreto em caixa alta. Número da lei ou decreto, data, ementa em negrito, publicação, local de publicação, volume, se houver, ano. Tá aí, né? Município, lei, número tal, do dia, de mês tal, de ano tal. Ementa, publicação, local da publicação, volume, ano. É comum encontrar em alguns trabalhos palavras ou termos muito específicos de uma determinada área de estudo. Uma pessoa que não tem um conhecimento prévio e lê o trabalho pode ficar perdida nesse vocábulo. Apesar de não ser obrigatório, um glossário é uma ótima forma de tornar seu trabalho mais acessível para todos os tipos de leitores. Afinal, se sabe quem pode querer usá-lo como referência. Além disso, é bom ter um glossário caso a quantidade de palavras estrangeiras no texto seja muito grande ou recorrente. Um glossário pode também transmitir para os avaliadores que o autor está preocupado com a compreensão dos seus leitores e provavelmente o seu esforço para listar as palavras mais importantes que necessitam de significado será recompensado. Então, saindo da referência, entramos aqui no glossário, né? Então, a gente pode imaginar que ele não é importante, né? Mas é mais uma parte que nós devemos dar toda uma atenção, né? O glossário é uma lista com os termos e palavras contidas no texto do trabalho que não tem um significado de conhecimento comum. Essa parte não é obrigatória, porém é recomendável. Caso seu trabalho aborde um ou mais assuntos que os componentes da banca não dominam completamente. Além disso, é útil para evitar interpretações erradas, pois se a palavra estiver definida no glossário, o leitor irá saber qual o significado dela no contexto. Palavras estrangeiras
também merece atenção no glossário. Formatação do glossário. O glossário tem uma formatação muito semelhante à lista de siglas e abreviaturas. Enumerados em ordem alfabética, os vocábulos do glossário precisam ter logo ao lado o seu respectivo significado. A formatação do glossário precisa seguir as seguintes regras. Fonte 10 para Arial e 12 para Timer News Home. Alinhamento à esquerda, título glossário centralizado, em negrita e caixa alta, distância de 2 tabs entre a palavra e seu significado. Ou seja, aquelas palavras que você acha que as pessoas que não vão saber o significado dela, ela está em seu trabalho, você pode criar um glossário, né, para que as pessoas compreendam melhor. Alguns documentos adquiridos na pesquisa do trabalho são de grande importância para a compreensão de algumas informações, sejam imagens, pesquisas, tabelas ou qualquer outro tipo de documento que, por algum motivo, não foi inserido no corpo do texto. Eles precisam ser colocados em um espaço para serem consultados no próprio trabalho. Os anexos não são obrigatórios, porém, a solução ideal quando o trabalho possui muitos documentos adicionais, já que não é bom colocá-los no corpo do texto, pois atrapalharia bastante a leitura, né? Os anexos, né? Os anexos vêm após as referências, né? Por exemplo, se eu quero inserir os documentos, né? Como ele está falando aqui no texto, a gente pode inserir logo ao final, né? Definição de anexo. Os anexos são as partes dos elementos pós-textuais onde o autor anexa ao trabalho documentos que não são de sua autoria. É recomendável que seja anexado todos ou os documentos mais importantes que foram usados ou citados no trabalho. Os anexos não são obrigatórios, mas podem ajudar bastante a organizar o corpo do texto, evitando imagem, tabela ou gráfico, quebrando o ritmo da leitura. Além disso, tendo os documentos adicionais ao seu alcance, é mais provável que o autor, que os leitores os consultem, e talvez isso faça uma grande diferença para que seu trabalho seja entendido com mais facilidade. Ou seja, ele nos diz que é melhor a gente anexar alguns documentos, né, do que colocar várias figuras dentro de um trabalho, porque aí ele não quebra a questão da leitura, né? Formatação dos anexos. Os anexos precisam ser identificados por uma letra do alfabeto em caixa alta e logo depois dela, separado por um hífen. Deve vir o nome do documento. O título deve ter a mesma fonte que o resto do texto, centralizado e em negrito. E seu tamanho deve ser 12 para Timer News ou 10 para o Arial. O restante do anexo deve ser mantido no padrão do seu original. É possível corrigi-lo para ficar no formato padrão do texto, ajustando aspectos como o espaçamento entre linhas e o tipo de fonte. O título de cada anexo deve seguir o seguinte exemplo. O exemplo é anexo A. Qual é o título desse anexo? E aí, logo abaixo, eu posso estar inserindo o anexo, né? Então, aqui a gente termina essa apresentação, né? E a gente vai abrir para as colocações, né? Complementações do nosso trabalho e pergunta, né? Estamos aqui para aprender juntos. André? Quem quiser fazer sua pergunta, sua colocação, pode abrir seu microfone, que a gente está aqui. Isso, obrigada, professora Josiane.
Pessoal, eu vi que muita gente escreveu aqui no chat que ficou sem. Áudio é? Tá dando um eco, né? Mas eu acho que é porque você está com o microfone aberto, talvez, Josi. Pronto, acho que aí acaba o eco. Pronto. Obrigada. E eu vi algumas pessoas dizendo que tem um problema na internet. Então, vou informar vocês que o professor Maxim, ele grava essas aulas e que elas vão ser sempre disponibilizadas para que vocês também possam assistir depois. Então, agora, por exemplo, eu vou postar para vocês aqui o link do acesso da aula de ontem. Então, quem quiser acessar a aula de ontem, que é a aula de 2022, né? 22/3/2021. Ó, clica nesse link que eu acabei de postar aqui, e aí você vai assistir toda a aula de ontem. E aí, quem não conseguiu ouvir alguns pedacinhos da aula, né? Que eu vi algumas pessoas comentando aqui, aí vão poder escutar a aula inteira amanhã, né? E ouvir devagarinho tudo que a Josi está falando, que a Marineide falou. Aí você vai poder assistir novamente, tá? Mas quem tiver dúvidas, né? Abre o microfone, porque é legal também, gente, para a gente poder ouvir a voz de vocês, para a gente sentir que a gente não está falando só com o computador sozinho, entendeu? Porque quando a gente ouve outras vozes, a gente tem essa sensação, né, de humanidade, né, que tem outra pessoa aqui com a gente, trocando energia, sabe? Ouvir a voz de vocês. Então, peguem o microfone, abram para a gente falar, para a gente comentar. Falando da dificuldade, né, que às vezes é a gente elaborar uma boa introdução, né, a gente conseguir fazer uma introdução bacana de um trabalho, né, que é a porta de entrada de quem vai ler o que você está produzindo. Ou a conclusão, tem gente que acha mais difícil fazer a conclusão, ou a dor de cabeça que a gente tem para poder fazer tudo dentro das normas, né? Viu? Esse tanto de coisa que a Josi falou, nossa senhora, né? Tanta coisa para a gente fazer e tal, mas está tudo aí no manual, né? É só pegar o manual e seguir aquilo que está escrito. Mas compartilhem aí com a gente. Não puderem falar, se quiserem deixar no chat, também a gente está aqui, né? Boa tarde. Eu só queria entender ó, na conclusão, quando fala assim que pode tanto salvar quanto destruir o trabalho. Ou seja, então, lá no final, na conclusão do meu trabalho, eu tenho que colocar um argumento positivo sobre a pesquisa que eu estou fazendo? É isso? Oi, Walter Liz. Então, quando ele diz assim, que pode salvar ou, né, praticamente destruir, né? Mas é assim, eu creio que nos trabalhos que a gente faz, a gente sempre alcança o que a gente colocou nos objetivos. Então, eu coloquei um objetivo e lá no final eu não responder esse objetivo, que era a conclusão, praticamente eu não fiz nada, né? Agora, sim, eu vou pesquisar a migração em Roraima, tá? Pesquisei. Aí eu tenho tanta pesquisa, mas eu não tenho uma conclusão. O que eu concluí? O que eu encontrei de dificuldade? O que foi facilidade? Como eu pude estar realizando o que deu certo, né? Então, a partir daí, eu coloco a minha ideia, a minha conclusão de pesquisador. Não, nesse trabalho, eu entendi que está sendo feito isso, assim, assim. E que tem perspectivas melhores, né? Ou seja, algo da minha conclusão que eu encontrei quando realizei esse trabalho. Agora, quando eu realizo um trabalho que eu faço a conclusão que não venham falar nada do que eu desenvolvi, assim, pontos positivos, pontos negativos, né? Então, é como ele diz, assim, pode até destruir esse trabalho, né? Pode ser um ponto que você vai dizer assim, eu fiz tanta coisa que não fiz nada, vamos dizer assim. Não sei se eu consegui
explicar para você. Sim, obrigada. Então, gente, a gente pensa assim, que no primeiro momento é um bicho de 7 cabeças, né? Mas não é. A gente tira esse tempo para fazer essa leitura, para fazer essas observações. Quando a gente tiver as dúvidas, a gente procura os nossos colegas, procure nossos professores, porque eles vão nos dar esse subsídio, né? Eles vão tentar fazer com que a gente tire essa dúvida. Mas uma coisa eu digo para vocês, né? Que a gente tem que ter leitura. Leitura, leituras e leituras, né? Para a gente ter um bom trabalho bem embasado, a gente tem que ter leituras, vamos procurar os autores, né? E com certeza no final o professor Maxim vai dar mais ênfase, né? Nessas questões das leituras, onde que eu vou encontrar, né? Como é que eu faço para me pesquisar, né? Sabemos que hoje a gente não pode estar dentro da universidade, né, seja ela qual for, mas a gente tem outros recursos onde a gente pode ir, né? Nós temos o Google Acadêmico, né? Nós temos bibliotecas das nossas universidades que são as virtuais, né? Nós temos também, podemos ter, a gente não pode estar assim encontrando com as pessoas, mas alguma ajuda de um colega com algum livro também pode, né? Os livros em PDF, né, que a gente consegue baixar, vamos lá. Sabemos que nem todos os livros a gente consegue grátis, mas se a gente fizer um esforço também para adquirir aquele livro, porque em todas as pesquisas eu creio que cada um de nós deseja continuar, né? Não parar. Então, a introdução é uma síntese do seu trabalho, o desenvolvimento é o que você pesquisou, como você pesquisou, né? O que você buscou, o que você encontrou, né? Vai precisar de dados, esses dados, como foi dito, né? Eles têm que ser bem concisos, eles não podem ser qualquer um dados, né? Tem que ter aquela fundamentação teórica, né? Tem que ser embasado, porque não adianta a gente querer fazer um trabalho de qualquer forma, né? Eu sei que todos nós aqui buscamos o melhor e sempre batalhamos por isso. Então, quando a gente faz um bom trabalho, no final a gente colhe bons resultados, né? Então, é um pouco do que eu também aprendi e estou aprendendo ainda, né? Nosso processo de formação não acaba quando a gente termina uma graduação, quando a gente termina uma pesquisa. A gente só apenas começa. Então, é isso. Não sei se o professor Maxim já está para voltar, né? Mas nós estamos aqui para conversar com vocês, né? Em seguida, a professora Marineide vai comentar um pouco, né? Porque caiu aí a internet. E também convido a professora Edith a vir conversar com a gente, se ela ainda estiver por aí. Josi, tem uma pergunta para você, viu, aqui. Cadê? Professoras, como fazer, da Damares de Souza Silva, como fazer uma boa conclusão ou considerações finais sem ser repetitiva? Bom, a minha ideia que eu coloquei para outra colega anterior é que a gente possa ser coerente e objetivo nas nossas colocações, né? Conforme o que eu propus lá no meu objetivo geral, no meu objetivo específico, né? Se eu conseguir responder na conclusão o que eu propus lá no objetivo, aí sim vai dar uma resposta, né? Porque quando a gente elabora o pré-projeto, a gente coloca ideias do que eu quero, como eu vou fazer, de que forma que eu vou fazer, qual a pesquisa que eu vou utilizar, quem que eu vou pesquisar, né? Então, tudo isso aí são o quê? Perguntas, né? E quando a gente realiza, que a gente descreve todo o trabalho,
E para chegar lá na conclusão, eu tenho que dar respostas, né? Então, a sua resposta ela tem que ser coerente com os seus objetivos. E também acrescentar uma perspectiva, uma sugestão, né? Porque, como eu disse, nem todo trabalho ele vai ter um ponto final. Um trabalho ele pode ser o início, né, de outros. Que aí lá nessa conclusão, né, eu vou também colocar que ele será um trabalho que ainda vai ser terminado, né? Então, diante disso aí, você lê o seu trabalho do começo ao final, você vê que tem coerência, início, meio e fim, e esse fim, que é a conclusão, tiver coerência, o leitor, ele vai dizer, essa pessoa leu, fez, refez, e ela deu uma boa conclusão para o seu trabalho, né? Então, essa é isso que eu coloco, né? Marineide, quiser comentar um pouquinho? É isso mesmo, né? É você apresentar o resultado mais importante, né, do seu trabalho. As suas contribuições ao tema, né, escolhido, e, como a professora falou, os objetivos, uma hipótese apresentada. Então, é você apresentar os pontos importantes, que esse ponto importante você venha, como ela falou, começa lá no objetivo e tem um bom desenvolvimento na introdução, no desenvolvimento e conclusão, e que tenha coerência. Mas essa coerência na conclusão é esse resultado é uma abordagem, na verdade, uma abordagem importante do trabalho, né? Eu falo que é você coletar todas as informações, juntar ali na conclusão e você apresentar, né? Apresentar um resultado importante do seu trabalho. Coesão mesmo. Boa tarde, meninas. Boa tarde, Boa tarde, professora. Parabéns. Olha como vocês estão, professoras pesquisadoras. Obrigada, professora. Sim, muito bom. Não é por isso que o FCC está acompanhando vocês, não é isso? É verdade. Para desenvolver ótimos trabalhos. Mas falando para outros participantes desse curso de complementação de carga horária, para quem está fazendo. De novo. Então, a internet está ruim mesmo, está oscilando bastante. Mas desejar, sim, que vocês possam continuar a cada título que vocês estão apresentando, mas os participantes, né, aí eu trago a referência para os residentes que estão acompanhando, se não tiverem como acessar, que está falhando muito, eles podem depois assistir. Então, por isso, a nossa parceria com o Instituto, com a Universidade Federal, para que possa possibilitar aos acadêmicos indígenas ter acesso e reorganizar seus trabalhos conforme as normas acadêmicas. Daí, essa necessidade de todos se esforçar para apresentar o melhor trabalho. Aí eu vou pegar a última fala que alguém falou aí, tudo aquilo que você se propôs na pesquisa, no que você identificou, no que você trouxe o problema, e aí você mostra o resultado daquilo que você se propôs como pesquisador, ou como pesquisadora. Não é fácil, mas é um exercício importante para a mente, para o corpo e tudo. Você tem que se dedicar num todo, corpo e mente, a questão física.
para poder dar esse resultado coerente, como vocês falaram, né? Não é fácil, como eu disse. Mas desejo tudo de bom para vocês. Josiane, muito bem. Apenas a Marinete ficou com internet oscilando. E outros também. E quem sabe outros participantes pode perguntar, pode acrescentar. Também é muito ótimo essa metodologia que nós trabalhamos, do método indutivo intercultural, que é a interaprendizagem entre todos que estão participando, né? É isso, uma boa tarde. Gostei muito da aula de vocês. E aí vou finalizar, senão eu pego muito tempo conversando, eu gosto de conversar, mas nós estamos aqui para aprender, tá bom? Boa tarde. Eu vou desligar por aqui. Boa tarde, professora. Obrigado. Como a senhora falou, a gente está aqui juntos, né? Nessa luta, nesse movimento. E é assim que a gente vai enriquecendo. Continuando aqui a estrutura, né? Aqui, como eu disse, o que vai se ter nessa estrutura? Você vai fazer uma síntese do seu trabalho, né? Como ele falou, tem que ter o cuidado para não colocar todo o desenvolvimento ou a conclusão aqui, né? Você vai apresentar o seu tema, o seu título, qual a instituição, né? Quais quem você está pesquisando, né? Então, quem vai ser o seu sujeito, o objeto sujeito, né? Aí aqui você vai colocar um pouquinho dos seus objetivos, o que você está buscando, né? Com esse trabalho, o que você quer com esse trabalho, que é a introdução. E qual é a ideia, o que você busca, né? Se você é apoiado por algumas instituições, se você participa de grupos de estudo, né? O que mais? É como a Andrea falou, ele já deixa encaminhado tipo uma estrutura dentro da introdução, né? O que você deve seguir. Aqui nós já temos aqui alguns autores, né? Esses autores que a gente vai pesquisar, o que a gente fez uma análise de referencial, né? E aqui a gente já começa com a parte do desenvolvimento, né? A partir do segundo ponto, onde aqui está dizendo a terra indígena São Marcos e a comunidade Maruai. Aqui, a partir daqui, já é o quê? O desenvolvimento. E aqui, o que ela está falando? Está falando da comunidade, e aí vem surgindo os capítulos, né? E dentro disso aí nós temos aqui o que? As citações, né? Tem que estar bem atento para não colocar uma coisa que não é, bem atento nos nomes dos autores, como é realmente, né? E vai se surgindo, né? Vai se desenvolvendo, vai desenvolvendo o desenvolvimento do seu trabalho, né? E aí, como eu disse, vai para o final, o que é? A conclusão. Como eu disse, a conclusão não é nada mais do que você dar uma resposta ao seu trabalho. Ele está dizendo concluir, né? Você tem que ser coerente ao que você propôs nesse trabalho. Olha aqui, temos as figuras, né? Como foi colocado lá, a gente acabou de ver, com o título, né? Então, são todos uma questão de a gente dar uma atenção maior para aquele momento que a gente está desenvolvendo. Mas, como ele disse, ninguém nunca começa uma pesquisa a partir do nada. Tem que ter uma preocupação, uma inquietação. Por quê? O que eu quero pesquisar? Por que eu quero pesquisar? E, a partir daí, buscar meus autores, buscar os embasamentos científicos, né? Então, é mais ou menos isso aqui, né? E deixa eu ver se eu chego aqui na parte da referência.
as partes finais. Aqui, nós estamos em 90 e poucas páginas, né? Dá para ampliar só um pouquinho? Para ampliar? Só um pouquinho. Quer chegar no final, não. Não sei como vocês está dando de todo mundo. Aqui nós temos o que? As considerações finais, né? Ou a conclusão. Como ele disse, conclusão quando você pesquisou e deu um ponto nesse trabalho, já vamos dizer que você terminou. Mas considerações finais quando você vai dar continuidade a essa pesquisa. Ou seja, você fez uma pesquisa, mas ela não teve o fim. Você vai dar continuidade a essa pesquisa. Então, ela só foi o quê? O início, né? Como nós vemos. São várias páginas. A primeira coisa que quando a gente... Quantas lá eu tenho que escrever? Não, a gente tem que pensar no que a gente vai pesquisar, como vai ser. Então, nós temos aí ó, as referências, né? Como nós vimos lá, referência de livro, de revista, de coletânea, de instituição, né? Então, são várias, e são algumas diferenças, pequenas diferenças que tem que ter, né? Em cada um. Por exemplo, tem referências que são bem grandes, tem umas que são bem pequenas, mas é porque exige dessa forma, né? A norma, ela exige que seja assim. Se não for assim, não está certo, está errado, né? Então, é mais ou menos essa a forma que nós buscamos hoje, né? De apresentar. Nós procuramos estar mesmo ao pé da letra, como diz a norma. Né? A gente teve que pesquisar não só a norma mesmo, né? Mas buscar outra fonte para estar hoje aqui, transferindo esse conhecimento, né? Então, mais ou menos isso, colegas, professores, e aqui eu encerro a minha parte, né? Se colegas aí tiver alguma coisa para colocar ainda. Josiane. Oi. Só a Elisete que está achando o texto. Uma letra muito pequena, não dá para acompanhar. Tá. Esse material aqui, ele é uma dissertação, só para a gente ter como exemplo mesmo, mas o material que a gente apresentou, a gente vai colocar lá no grupo, para que possam estar lendo novamente, tá? Para vocês tirarem a melhor dúvida, busca um trabalho, uma dissertação, né, um TCC de colegas que já foi feito, dá uma olhada, vocês vão tirar melhor ainda a dúvida, porque aqui a gente passa rápido, né? Não, foi tudo bem, tá? Todo mundo, eu acho que consegui colocar os dados aqui ao lado, mas quem de repente não conseguiu, pode ficar no final, até o finalzinho aqui, que aí a gente anota. Você abre o microfone, fala os dados e eu anoto aqui rapidinho também. Se por acaso você está aqui na sala e não conseguiu digitar suas informações. Hoje a gente teve na sala um pico de 33 alunos, foi a maior quantidade da tarde, e tudo transcorreu bem, porque na medida do possível, né, Josi? Porque como hoje está frio e está um tempo chuvoso, eu acho que a gente teve uma tarde de muito sucesso, porque a Josi a gente conseguiu escutar a aula inteira, a Marineide a gente teve alguns apagões de voz, mas depois voltava, e ainda tivemos a participação da professora Edith, que também deu uma luz para a gente, né? E, então, eu acho que foi uma tarde de muito sucesso. Eu agradeço muito a oportunidade de ter mediado a sala, juntamente com as duas professoras maravilhosas, Josiane e Marineide.
com quem eu aprendi muito hoje. Eu não sabia essa diferença de considerações finais e conclusão, e a Josi explicou muito bem, eu agradeço muito, tá? E até amanhã, pessoal, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, né, com esse mesmo endereço, para a gente estudar, como disse ali a Heloídes, as citações, que vai ser muito legal, muito interessante para todos nós, para a gente que está elaborando projetos, para todo mundo. Tá? E quem porventura não conseguiu digitar, fique com a gente até o finalzinho e dá um grito aqui que eu anoto o nome. Tá bom? Então, agradecer a todos vocês, professores, professoras, professora Edith, né, sempre presente, muito querida por todos, e as professoras Josiane e Marineide, que prepararam essa aula com muito carinho, né, para todos nós aqui hoje. Muito obrigado a todas, a todos. Muito obrigado, Josiane e Marineide. Foi muito bom. Andrea, pela mediação. Muito obrigado a todos e amanhã nos encontramos. Então, se alguém não conseguiu colocar seu nome, pode ficar aqui um pouquinho, mas damos por encerrado o encontro de hoje. Muito obrigado. Obrigado. Tchau, até amanhã. Tchau, pessoal, até amanhã.